Em todo o mundo, pilotos militares relatam ter visto OVNIs. Em alguns casos, os pilotos envolveram-se em combates aéreos com eles. 2 pilotos militares vieram a público. Se isso chegar mais perto do que 6 ou 7 quilômetros, eu vou pular. Ele esperava que o objeto explodisse, mas isso não aconteceu. Envolver-se de fato com um OVNI durante 20 minutos, isso é uma coisa extraordinária. Em 1976, relatos de um objeto não identificado sobre Teherã enviaram um jato F-4 para confrontá-lo e destruí-lo. Ele pulou daqui para lá deste jeito. Em 1980, um caça peruano abriu fogo contra um objeto não identificado que invadiu o espaço aéreo militar. O comandante deu a ordem para decolar e destruir o objeto. Esses OVNIs executavam manobras impossíveis para as aeronaves terrestres? O cinegrafista está vomitando, mas tenta fazer o trabalho assim mesmo. A equipe e os ex-pilotos militares testaram 2 dos melhores casos de combate aéreo com OVNIs nos céus, sobre o Oceano Pacífico. É diferente de qualquer outra máquina. Este é o caso número 76102, combates aéreos com OVNIs. O OVNI sempre teve chance. Caçadores de OVNIs, combates aéreos. Combate aéreo é um termo que realmente veio da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Um elemento importante do que eu considero como um combate aéreo é que os 2 envolvidos estão tentando atingir e matar um ao outro. Quando ouvi que alguns de nossos melhores pilotos, alguns dos melhores soldados, tiveram um combate aéreo com um OVNI, devo admitir que duvidei. Sou Bill Scott, ex-mecânico de voo de testes. Testei aviões de 1974 a 1987. Em 21 de fevereiro de 2008, a equipe foi chamada à base Mart da Força Aérea na Califórnia para continuar a investigar os combates aéreos entre naves militares e OVNIs. Foram descobertas evidências novas e surpreendentes. Nós vamos conversar sobre algumas das evidências mais críveis e importantes de toda a ufologia. Combates aéreos com OVNIs. Vamos nos encontrar com o piloto que realmente se envolveu com um OVNI sobre o Peru. E vamos conversar sobre o caso de Parviz Jafari, que realmente se envolveu com um OVNI sobre o Irã, sobre o Teherã em 1976. Estamos empolgados com esses 2 casos. Isso se baseia em testemunhos ou temos provas físicas ou concretas? Eu soube que existem documentos oficiais do governo. Se houver provas concretas, eu estou muito curioso para ver. Aprontem-se para ter seu mundo abalado. Vamos lá. Uma das histórias mais incríveis que vão ouvir é o caso de Parviz Jafari, da Força Aérea Iraniana. Aproximadamente às 23 horas de 18 de setembro de 1976, os cidadãos de Teherã foram assustados por um grande globo iluminado que circulava sobre eles. Era diferente dos helicópteros, jatos militares e aviões civis que voavam nos céus iranianos. Na época, bem antes da Revolução Islâmica e da subida do Ayatollah Khomeini ao poder, o Irã era um importante aliado americano. Como o Irã faz fronteira com a União Soviética, os militares americanos treinaram a Força Aérea Iraniana e lhe forneceram caças Phantom F-4. O F-4E, que foi usado no caso Jafari, era na época um dos melhores jatos que podia se envolver em combates aéreos. As cenas seguintes, filmadas pela TV iraniana e exibidas pela primeira vez fora do Irã, documentam um encontro com um OVNI. As imagens mostram os militares envolvidos nesse evento, inclusive Parviz Jafari, e usam as transcrições reais da torre de controle. Estamos vendo um objeto com 4 pás no céu.
Numerosos relatos de OVNIs continuaram a chegar à torre de controle do aeroporto Mehrabad. Os objetos não eram aviões militares nem civis. Só para confirmar, por favor, ele está a nordeste de Teherã? Hussein Piruzi é o encarregado da torre de controle de tráfego aéreo. Ele decidiu notificar a Força Aérea Iraniana. Alô, é o oficial de serviço? Várias pessoas avistaram luzes brilhantes no céu. Às 23 horas e 31 minutos, um jato F-4 decolou da base aérea de Cherokee, em Hamadan, 280 quilômetros a sudoeste de Teherã. O primeiro piloto, o capitão Aziz Khan, investigou o objeto. 10 minutos mais tarde, outro F-4, pilotado por Parviz Jafari, recebeu ordens para decolar. Na época, Jafari era major e foi direcionado para interceptar uma luz estranha sobre o Teherã. Eu sou Parviz Jafari, um general aposentado da Força Aérea Iraniana. Jafari avalia que o objeto tinha o tamanho de um Boeing 707. Ele seguiu a luz até a fronteira russa, mas de repente, um objeto se separou da luz e veio direto para o avião de Jafari. Eu me voltei para ele e o coloquei em 12 horas. Cheguei perto dele e nem dá para imaginar. De repente, ele pulou daqui para lá deste jeito. Com base em sua localização, Jafari estima que o objeto percorreu 45 quilômetros para a direita num piscar de olhos. Esse movimento estava além da capacidade de qualquer aeronave conhecida. Eu perguntei à torre se era algum avião comercial e eles responderam que não, eles não tinham nenhum voo. A gente também viu isso. Enquanto se aproximava do objeto, Jafari viu algo incrível. Alguma coisa que parecia uma lua saiu do objeto. Um segundo objeto saiu do primeiro objeto? Outro objeto, abaixo do horizonte, começou a voar na minha direção. O segundo objeto redondo surgiu abaixo das luzes triangulares e foi na direção do F-4 de Jafari. Embora Jafari voasse em velocidade supersônica, esse objeto ultrapassou seu jato e o circulou como se ele estivesse parado. Bom, imagine só, eu estava voando à velocidade do som e alguma coisa estava me circundando. Depois de circular o avião de Jafari, o segundo objeto voltou à grande nave em forma de diamante que planava a cerca de 40 quilômetros de distância. Por um momento, Jafari pensou estar fora de perigo. Mas, para sua surpresa, pela segunda vez, um objeto saiu e veio em sua direção. Jafari achou que estava sendo atacado e voltou-se para o painel de instrumentos para armar e atirar um míssil rastreador de calor. Mas ficou chocado com o que aconteceu. As luzes verde e vermelha deviam estar acesas para eu poder atirar. Mas quando olhei para o lado esquerdo do painel de instrumentos, o painel esquerdo estava apagado, sem nenhuma luz. Jafari acredita que durante o combate o OVNI enviou um imenso pulso de energia eletromagnética para o avião, desligando todos os instrumentos eletrônicos a bordo, inclusive o equipamento de navegação e os sistemas de armas. Com o sistema de mísseis fora de ação e sem ter como se defender, Jafari pensou em abandonar o avião. Pensei, se isso chegar mais perto do que 6 ou 7 quilômetros, eu vou pular. Mas antes de Jafari tomar essa difícil decisão, o objeto mudou de direção e voltou à grande nave. Quando ele se afastou de mim, eu pude ver o objeto principal. E depois ele ficou bem embaixo e desapareceu. Depois de passar por um encontro próximo com vários OVNIs nos céus escuros ao norte de Teherã, o Major Jafari percebeu que não era seguro continuar a seguir o objeto misterioso em forma de diamante. Ele recebeu permissão para retornar a Teherã, mas enquanto descia, percebeu que o encontro com o OVNI continuava.
Quando eu estava descendo, mais uma vez um outro objeto começou a me perseguir. Enquanto Jafari descia para a aproximação no aeroporto Mehrabad, percebeu que outro objeto o perseguia. Durante a aproximação final, ele viu o objeto descer no solo do deserto. Eu podia ver os grãos de areia no solo. Ele era muito brilhante, muito brilhante. Jafari recebeu ordens de não pousar e investigar o objeto que descera perto da base aérea. Segundo as testemunhas militares e civis, o objeto caíra nas redondezas de Chemiran, no Irã. Foi em alta velocidade para o solo e eu pensei que acabaria vendo uma explosão muito, muito forte. Mas isso não aconteceu. O objeto veio direto para o solo e aterrissou ali. Ao aterrissar no aeroporto, Parvez Jafari soube que logo teria de fazer um relato a seus comandantes sobre os acontecimentos da noite, mas não se deu conta de que os militares iranianos não eram os únicos interessados no assunto. Um dos oficiais americanos ficou ouvindo o que eu dizia, escrevendo e fazendo anotações. Quanto a CIA estava envolvida no caso e em seu ocultamento. Quando Jafari finalmente aterrissou, havia agentes americanos da CIA e um coronel da Força Aérea esperando para ouvir o relato. Pela primeira vez na televisão, o relatório militar oficial que foi liberado. Por que esse documento foi enviado à Casa Branca? E o que foi achado no dia seguinte, no local da queda? Em 1976, nos céus do Irã, o Major Parvez Jafari teve um angustiante encontro com o que acredita ser um OVNI. Ao aterrissar, foi questionado por altos oficiais militares iranianos. Um agente americano da CIA também estava presente. O agente fez um relatório com o título Irã relata avistamento de OVNI, que foi enviado para a CIA, a Força Aérea, o secretário de Estado, o secretário da Defesa e a Casa Branca. Esse relatório não é mais secreto. Segundo o relatório, um OVNI foi visto às 23 horas do dia 18 de setembro de 1976. Além do avistamento de Jafari, a torre de controle recebeu 4 telefonemas de moradores da região de Chemiran que diziam ter visto estranhos objetos nos céus. Alguns diziam que era um objeto semelhante a um pássaro e outros diziam que era um helicóptero. Mas não havia helicópteros voando nessa hora. O relatório detalha o avistamento de Jafari, inclusive a perda dos instrumentos eletrônicos. Quando o F-4 aproximou-se a cerca de 25 milhas náuticas, ele perdeu todos os instrumentos e a comunicação. O relatório diz ainda que foram vistos 2 objetos, um deles do tamanho de um 707. O segundo objeto foi direto para o F-4 em alta velocidade. O piloto tentou atirar um míssil AIM-9 contra o objeto, mas nesse momento o painel de controle de armamentos desligou-se. Então o piloto iniciou uma curva e deu um forte mergulho para se afastar do local. Em um final muito curioso para esse evento, o relatório do Departamento de Defesa diz que no dia seguinte, a tripulação foi levada de helicóptero para a área onde os moradores viram o objeto cair. Segundo o relatório, foi feita uma verificação de radiação na área. Não há mais informações sobre esse caso, ou elas continuam confidenciais. Eu o vi e, por isso, acredito nele. Impressionada com a história de Jafari e com o relatório do Departamento de Defesa, nossa equipe quis detalhar e testar os 3 elementos mais cruciais do caso. Primeiro, o objeto parece saltar mais de 40 quilômetros em um instante. Segundo, um objeto circular aproximou-se de Jafari a uma velocidade muito maior do que qualquer nave humana atingiria.
E terceiro, o que poderia desligar os instrumentos eletrônicos de um dos caças mais avançados da época, o Phantom F-4E. A equipe e o consultor de voo, o ex-mecânico de testes Bill Scott, acharam que o melhor modo de testar e entender esse evento seria por meio de uma demonstração prática com aviões caça. A equipe está na Air Combat USA, em Orange County, na Califórnia, o melhor grupo de combate aéreo americano. A tripulação é formada por ex-pilotos militares com muitos anos de experiência em voo. Meu nome é Ben Clerks, ex-militar da Força Aérea. Sou Michael von Vietinghoff, chamado de Barão, e fui capitão da Força Aérea Alemã. Vocês vão voar no CI Marchetti SF-260. É um avião leve de ataque italiano que pode soltar bombas, atirar foguetes e metralhar. A aeronave tem nível mais 6 menos 3Gs, atinge cerca de 430 km por hora e voa como um caça leve de ataque. Isto é para valer. Os pilotos e Bill Scott calcularam que para recriar esse evento com esse avião, seria melhor usar uma escala de 25%, ou seja, voarão a 1/4 da velocidade e cobrirão 1/4 da distância. Optamos por usar aviões atuais para tentar duplicar alguns desses encontros, porque eu creio que isso realmente deixa mais claro para as pessoas o tipo de dinâmica envolvido em alguns desses encontros. Estamos usando aeronaves de um tipo diferente. Há muitas coisas que não podemos fazer com estas máquinas, mas será muito esclarecedor. Hoje queremos recriar os eventos, queremos sair com 2 aeroplanos e um de nós irá simular o objeto voador não identificado. Não cheguem a menos de 150 metros. Essa é a nossa distância de segurança. Em caso de emergência, usaremos paraquedas. Diremos saltar, saltar, saltar. Esse é o nosso comando e iremos tirar a capota. Ok, vamos voar. Tudo bem, vamos lá. Isso funciona. Fullerton Road, boa tarde, combate 1, voo 3 com combate aéreo Quebec, pronto para taxiar. Os pilotos estimam que levarão 13 minutos para chegar à zona designada para o combate aéreo, sobre o Oceano Pacífico, entre Long Beach e a Ilha Catalina. O combate aéreo começa. A equipe está demonstrando o primeiro elemento crucial desse caso: o fato de o OVNI percorrer quilômetros em um instante. Ted e o Barão representam o OVNI e fazem uma curva exagerada em alta velocidade. Ele pulou daqui para lá deste jeito. Bill Scott e Joker tentam segui-los, começando suavemente. Entendido. Agora temos que simular uma curva à direita tentando rastrear o alvo. E isso simula o alvo saltando 10 graus num tempo muito curto. O Barão é o líder. Legal, Bill. Parece que temos o alvo a 9h30 ou a 10 horas. Bom, de repente ele saltou para 10h30 em uma fração de segundo. Sim, um salto de 10 graus de uma vez. Tudo bem, agora ele está ali, a 11 horas. Sim. Estamos em uma curva à direita tentando rastreá-lo, mas quando nos aproximamos ele salta 10 graus, a mais de 40 quilômetros. Isso significa um salto de 5 quilômetros por segundo. Sim, é bem intenso. É só aceleração instantânea. É uma fração de segundo e ele já saltou 10 graus. Agora está a 11 horas. Mesmo nessa escala reduzida, os movimentos que o avião de Ted e do Barão executa torna impossível que Joker e Bill o sigam. Imagine a situação quando as duas aeronaves movem-se a mais de 1.500 km por hora. É diferente de qualquer outra máquina. A segunda simulação da equipe irá demonstrar a incrível velocidade em que o segundo objeto se movia quando veio ao encontro do F-4 de Jafari.
Embora o jato Marquette que está sendo usado não tenha a capacidade do Phantom F-4, eles poderão demonstrar a sensação de velocidade e de aproximação que Jafari teve quando o segundo OVNI se aproximou e circulou seu jato supersônico. Vamos checar 90 à direita e o Barão vai começar outra passagem. Ok, o Barão está indo. Recebido. Não temos margem de erro. Isto é o que se vê quando dois objetos, ambos a 250 km por hora, passam em direções opostas a 15 metros um do outro. É só um relance. Agora imagine isso de noite. Além disso, Jafari e o OVNI estavam a uma velocidade combinada de mais de 3.000 km por hora. A equipe repete a manobra, mas agora mais depressa e mais perto. No dia 19 de setembro de 1976, um dia após o evento, o local da queda foi examinado em busca de radiação. Mas, segundo Jafari, nada foi achado, apesar dos avistamentos. Tudo bem, vamos voltar. Então, como foi a experiência? Quer dizer, vocês estavam indo um para o outro a 250 km por hora? Isso, nós estávamos a 130 nós e eles também estavam certo. Se aproximando. Acontece num piscar de olhos. Nota-se um ponto escuro, bem distante. E alguns segundos depois, eles passam ao lado a 480 km por hora. É uma coisa muito rápida. Ele estava voando para lá e, de repente, teve de tomar uma posição defensiva porque o objeto fez um movimento hostil em sua direção. Isso. E seu painel apagou. Bom, para começar, se o painel todo se apagar, você está numa encrenca. Não há como saber o que isso significa. Esses sistemas são complicados e são os mais estáveis e resistentes que nós temos, pois é um equipamento que é usado em guerras. Tem que ser incrivelmente resistente. Tem que aguentar, pois pode ser atravessado por balas. Agora, todo o painel se apagar é surpreendente, porque não foi só o sistema pneumático, nem só o sistema elétrico, foram todos os sistemas e por isso não consigo imaginar uma explicação coerente para isso. Eu não sei o que poderia ter acontecido. O maior mistério permanece. Está comprovado que Jafari perdeu todos os instrumentos e os sistemas de armas devido a alguma anomalia elétrica. Então havia algo afetando o painel de comando e o sistema de mísseis, temos certeza. Será que isso foi causado pelo OVNI? A equipe testa a teoria de Jafari. No caso iraniano, quando o F-4 decolou, o piloto com certeza estava muito confiante. Ele tinha um dos melhores caças do mundo, foi investigar. E quando algo veio rapidamente em sua direção, ele imediatamente viu como uma ameaça. Então, ele estava armado com um míssil M9, uma ótima arma, mas quando tentou usá-la, todo o painel sumiu. A equipe vai para o laboratório do produtor de efeitos especiais de John Tyndall para participar de uma demonstração. Tyndall vai nos mostrar o que pode ter acontecido com o painel de armas do Phantom F-4 de Jafari quando ele tentou armar o míssil para se defender do que acreditava ser um ataque de OVNI. A minha demonstração hoje é basicamente para recriar um pulso eletromagnético, como o que pode ter sido experimentado nesse caso particular iraniano que estamos investigando. Esse OVNI parece ter lançado algum tipo de pulso para o caça a jato e isso apagou muitos dos instrumentos. Então, basicamente, temos um gerador eletromagnético com o qual vamos investigar o que aconteceu no caso iraniano. Os instrumentos todos se apagaram, as armas travaram e, de algum modo, essa coisa foi capaz de controlar o avião e impedi-lo de atirar. O que temos aqui é basicamente uma bobina de Tesla modificada. E isso significa que vamos pegar uma corrente doméstica de 110 volts e aumentá-la para 15.000 volts. A carga aumenta nos capacitores até chegar a um limiar. E então, BAM! Passa por essa bobina e induz uma corrente nessa outra bobina.
Se o teste tiver sucesso, John conseguirá apagar um computador doméstico sem incapacitá-lo por completo, mostrando que um evento similar poderia acontecer numa escala maior. Uma das coisas sobre computadores de bordo e aviões fly-by-wire é que eles têm uma proteção, que é o casco do avião. Nós vamos configurar um simulador de voo e mostrar como os efeitos desse pulso eletromagnético perturbam os computadores de bordo ou qualquer outro tipo de computador. Uau! Tudo bem, agora pode nivelar. Ótimo. Eu tô acertando. Então, podemos dizer que nesse ponto estamos perto do ponto de 40 quilômetros. Acho que é melhor vocês ficarem perto de mim. Tá legal. Luzes? Tudo bem, estão prontos? Em 3, 2, 1. $15.000 volts de baixa amperagem desligaram o computador. Mas será que ele ligará de novo depois disso? Certo, desligou. Jeff, veja se consegue reiniciar o computador. Vamos tentar. Ei! Uau! Tá iniciando alguma operação no computador. É, ele voltou. A CPU não morreu. Como os instrumentos de Jafari, o computador voltou ao normal no fim do pulso. John, você demonstrou que é possível tornar um painel daquele computador inoperante do mesmo modo em que um raio eletrônico ou outro raio que o OVNI atirou deixou os controles de Jafari inoperantes naquela noite de 1976. Se a gente estiver falando de uma civilização extraterrestre que nos visite, eles podem ter tecnologia muito superior ao que temos hoje no laboratório. Embora isso tenha sido um sucesso, a escala é a grande surpresa, porque para obter os resultados que tivemos a 90 centímetros em alguma coisa a 40 quilômetros de distância, é preciso uma potência inacreditável, especialmente porque o pulso tem que penetrar uma caixa de metal, o casco do avião, para funcionar. Embora o encontro de Jafari tenha sido testemunhado por muitos e ele diga que os militares iranianos interessavam-se pelos OVNIs, a Revolução Iraniana que ocorreu 3 anos depois transformou o Irã em uma sociedade fechada e os relatos de OVNIs não mais chegaram ao Ocidente. Nunca tinha visto nada como isso antes. E quanto mais eu penso, mais eu acredito. E todos os outros acreditaram que era um objeto voador não identificado, um OVNI. Depois de testar os 3 elementos principais do caso de Jafari, a equipe duvida que uma aeronave já vista pudesse fazer os movimentos que Jafari viu naquela noite. Embora a perda do computador de bordo do F-4 possa ser explicada por um intenso pulso eletromagnético, os fatos permanecem misteriosos. 4 anos depois, um combate aéreo com OVNI ainda mais dramático ocorreu sobre o Peru. Mas desta vez o piloto conseguiu atacar. Em 18 de fevereiro de 2008, Oscar Santamaria chegou ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, vindo de Lima, no Peru. Ele veio a Los Angeles para ajudar os caçadores de OVNIs a provar os fatos que cercaram seu extraordinário combate aéreo com um OVNI no Peru em 1980. Soy Oscar Santamaria Huertas, oficial piloto. Ele é Oscar Santamaria Huerta, um piloto da Força Aérea Peruana, atualmente aposentado. El 11 de abril de 1980, em 11 de abril de 1980, a las 7:15 horas de la mañana, às 7 horas e 15 minutos da manhã, na base aérea de La Joya, no Peru, 1.800 militares em serviço naquele dia observaram no final da pista um objeto que parecia ser um balão. Eles não tinham autorização para voar naquela área. Suponíamos que poderia ser um aparato. E pensaram que fosse um espião. O comando da base. O comandante então deu ordem para decolar e destruir o objeto de imediato.
Santa Maria atirou 64 rajadas com sua Canon de 30 milímetros diretamente no objeto, mas, para sua surpresa, as balas pareciam atravessá-lo. Embora pudessem destruir tudo em seu caminho, inclusive um balão meteorológico. Ele esperava que o objeto explodisse. Mas isso não aconteceu e o objeto começou a subir. Ele continuou a seguir o objeto. Santa Maria seguiu o objeto e reparou que todas as vezes que atingia o raio de alcance, o objeto subia e executava manobras dignas de um grande piloto. No entanto, a parte mais crucial de sua história ainda será mencionada e envolve os militares americanos. Recentemente eu conheci Oscar Santa Maria e ouvi a história dele. E eu fiquei imaginando por que esse comandante militar contaria essa história de OVNI, a menos que tivesse realmente sido afetado por essa experiência. Eu acho que ele viu alguma coisa que o chocou bastante e que continuou com ele até hoje. Devido à complexidade desse evento, Oscar Santa Maria sempre encontrou céticos que não conseguem acreditar que ele e o objeto fizeram manobras tão extraordinárias durante o combate aéreo, com um objeto que ele acredita ter sido um OVNI verdadeiro. A equipe deseja determinar se o OVNI que Santa Maria encontrou tinha capacidades de manobra inexistentes na época. Como não tem acesso a um jato Sukhoi 22 igual ao de Santa Maria, usarão o melhor disponível. Retornaram ao Air Combat USA para levar o caso aos céus. A equipe identificou 3 elementos cruciais neste caso e deseja demonstrá-los. O fato de Santa Maria ter atirado no OVNI sem efeito visível impressionou a equipe, mas é difícil de testar. No entanto, 2 manobras aéreas podem ser analisadas com precisão no ar. Em primeiro lugar, o OVNI ficou parado no ar e depois, a partir da posição de parada, iniciou uma subida rápida e abrupta. Para dar à equipe uma representação dos eventos daquela noite, o produtor de efeitos John Tyndall criou um equipamento rastreador com 2 lasers, um vermelho e outro verde, ambos controlados por joysticks. O laser verde representa a rota de voo do OVNI. O laser vermelho representa a rota de voo do jato. Juntos, eles criam uma representação do evento em escala. Oi, John. Como vai? Comandante, aqui. Bom, o que eu tenho aqui é uma visão de cima, usando esses indicadores de laser como, basicamente, um modelo em escala do movimento desse OVNI e da aeronave, respectivamente. Eu posso dimensionar o movimento para igualar a velocidade da escala do mapa. Onde estava o seu avião? O laser vermelho está indicando o seu avião. E está se movendo a cerca de 1.600 km por hora. Santa Maria, usando o laser vermelho, mostrou sua posição no momento do primeiro ataque. Ele se aproximou na posição de fogo de 900 metros. Disparei 64 UCD. Ele atirou 64 rajadas. Ele sabia que atingira o objeto, mas nada aconteceu, ele não explodiu. O objeto começou a se afastar rapidamente. Em ascenso. Isso, e enquanto se afastava, ele subia. O objeto parou repentinamente. Ele quase bateu no objeto e por isso foi para a direita, para assumir uma posição de fogo. Enquanto se aproximava do raio de alcance de 900 metros, ele ativou o pós-queimador. Pós-queimador? Isso mesmo. De repente, o objeto subiu novamente. O mais surpreendente dessa história é que quando ele usou o pós-queimador, o OVNI fez um movimento evasivo para cima e Santa Maria deu um empuxo e também subiu. Estavam a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora. Mas o OVNI parou de repente e quando Santa Maria passou, o OVNI seguiu-o, acelerando subitamente e fazendo uma manobra impossível.
Ele ia a uma velocidade supersônica e ultrapassou o objeto, que então começou a subir a seu lado. Os dois estavam subindo praticamente na vertical e depois? A 19 mil metros ele não podia mais subir e estava quase perdendo o controle. A 19 mil metros, um pouco mais de 62 mil pés, Santa Maria começou a perder o controle do avião. O Su-22 tem um teto de 18 mil metros e não podia mais operar nessa altitude. Sem capacidade para atacar mais uma vez, ele começou a voar de volta para a base. Depois de conversar com o piloto sobre o plano de voo e as manobras, Barão, Joker, Ted e Bill Scott preparam-se para decolar e demonstrar os detalhes desse estranho encontro. É preciso estar de olhos bem abertos, porque o espaço aéreo não é só nosso. Os jatos dos caçadores de OVNIs decolaram. Está vindo para o ataque. Fogo, fogo, fogo! Para provar esse caso de uma vez por todas. O caso de Santa Maria foi descoberto pelo Departamento de Defesa e pelos secretários de Estado. Um relatório completo foi redigido e enviado a algumas das mais importantes autoridades em Washington. Os pilotos decolaram em 2 caças para recriar e comprovar o combate aéreo de Oscar Santa Maria com um OVNI nos céus do Peru em 1980. Eles estão a cerca de 7 minutos do local de seu combate aéreo. É preciso estar de olhos bem abertos, porque o espaço aéreo não é só nosso. Documentos militares divulgados recentemente mostram que foi feito um relatório detalhado desse caso para a surpresa de Santa Maria. Depois de seu voo, o Departamento Americano de Defesa incluiu todo o seu depoimento em um relatório do Departamento de Defesa. Fiquei intrigado. Como acha que conseguiram isso? A comunidade de inteligência entre os estados intercambia informação. Exatamente. Mesmo, Existe uma comunidade próxima entre os países e as forças aéreas. Eles se comunicam e informam uns aos outros. Embora o governo americano parasse de investigar OVNIs com a conclusão do projeto Livro Azul em 1970, o relatório de Santa Maria, divulgado pelos secretários de Estado, demonstra outra coisa. Ele será apresentado aqui pela primeira vez na TV. O documento foi enviado ao secretário de Defesa, ao secretário de Estado, ao Departamento de Segurança Nacional e à CIA. Seu título é OVNI Avistado no Peru. O documento afirma: a fonte é o militar da Força Aérea Peruana que observou o evento. A fonte disse: um OVNI foi avistado perto de uma base da Força Aérea no sul do Peru e a FAP tentou interceptá-lo e destruí-lo sem sucesso. Esse evento chegou aos níveis mais altos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E lembrem-se, o Peru não era um aliado americano na época. Era um aliado soviético na Guerra Fria. Então, chegou aos níveis mais altos do Departamento de Defesa. Como? Oscar Santa Maria recebeu uma cópia do documento em 2001, quando a Força Aérea Peruana realizou a primeira investigação oficial de OVNIs. Depois de estudar dezenas de casos, a Força Aérea Peruana considerou que esse é o caso de OVNI mais convincente da história do país. Não sabe qual foi a resposta oficial do governo americano a esse documento. Estamos na área, estamos prontos. E Joker, você é o líder. Os caças chegaram ao local. O combate aéreo vai começar. O ex-mecânico de testes Bill Scott está no avião de Santa Maria. E o caçador de OVNIs Ted Eckworth está no avião OVNI para tentar manobrar como se fosse um OVNI.
Como Santa Maria, eles assumiram uma posição de fogo. Santa Maria disse ter atirado no OVNI sem resultados. Depois, Santa Maria disse que o OVNI fez uma parada súbita, o que nenhum avião pode fazer porque as incríveis forças G matariam o piloto. Fogo, fogo, fogo! Estamos indo. Pronto, pronto. Este é o ponto. Enquanto o avião OVNI atinge o ponto, o avião de Santa Maria passa por ele e tem de desviar para evitar uma colisão. Mesmo nesse avião preparado, as forças G da desaceleração tiveram um duro efeito sobre o cinegrafista no caça. O cinegrafista está vomitando, mas tenta fazer o trabalho assim mesmo. A equipe repete a manobra 3 vezes. Na manobra mais ousada jamais tentada por um piloto da Força Aérea Peruana, Santa Maria atingiu o teto de operação de sua aeronave, 19.000 metros, enquanto era perseguido pelo OVNI. Sua vida corria perigo. Barão, por que não começa com 360 à esquerda a 45 graus de inclinação? Esta é a simulação em que o OVNI sobe na vertical. Quando estivermos prontos, vou contar até 3 e o Barão vai fechar a curva e subir. Joker, no avião de Santa Maria, faz um forte mergulho. O OVNI foge e Joker faz o mergulho em J, subindo quase na vertical. O OVNI segue-o, tentando também subir verticalmente. Lá vai ele na vertical. E até mais. Não alcançamos ele. Eles acabaram de demonstrar que uma aeronave humana não pode acelerar repentinamente de 0 para 1.600 km por hora nessa altitude. Isso também demonstra que um dos melhores caças do mundo não poderia ter alcançado o OVNI. Ok, vamos voltar. Ok, Barão, é o líder. Autorização para voltar ao plano de voo. Ficamos assim, a nave, o OVNI aqui, e depois fizemos várias passagens por ele. E o OVNI teve chance? O OVNI sempre teve chance, mas ele nos venceu nas manobras. E se o OVNI conseguiu subir naquela velocidade, não importa qual nosso avião. Parece que o OVNI só estava brincando. Ao estar na aeronave e basicamente tentar copiar ou imitar as manobras, você logo percebe que não há como algum veículo humano ter conseguido fazer as manobras que eu vi o OVNI fazendo. Ou o coronel está mentindo, ou foi algum tipo de objeto que era totalmente não humano e que superava todas as características de desempenho de voo de qualquer nave que nós temos. A equipe se reúne na sala de mapas para discutir os resultados dos voos de teste. Os aviões em que voamos não conseguem subir verticalmente, não é um nível de desempenho. E não há um veículo que vá de estático àquela velocidade. Bom, quantos aviões existem que conseguem subir na vertical e são supersônicos? Muitos deles podem chegar a uma razão melhor que 1 para 1, mas não se começa da posição parado, é preciso dar um impulso como ele fez. É a velocidade e a capacidade de manobra que surpreendem. O OVNI para, sobe na vertical e chega a uma velocidade supersônica instantânea. Plana e atinge 19 Não podemos fazer mil metros. nada, não podemos fazer nada igual a isso. Realmente se envolver com o OVNI por um período de 20 minutos, isso é uma coisa extraordinária. Sabe, pode-se ver algo durante um momento e não se conseguir identificar o que é. Mas poder se envolver com ele por 20 ou 22 minutos, essa é uma situação totalmente demais. 2 casos, 2 pilotos confiáveis, 2 documentos militares oficiais divulgados que mostram que esses casos chegaram aos mais altos níveis do governo. O que dizer dos casos de combate aéreo com OVNIs que ainda não foram divulgados? 2 pilotos, em 2 regiões distantes do mundo, envolveram-se com objetos de incrível capacidade de manobra, mas não se sabe o que eram. O trabalho da equipe continua. Ok, o Barão está indo. Recebido. Não temos margem de erro.
Isto é o que se vê quando dois objetos, ambos a 250 km por hora, passam em direções opostas a 15 metros um do outro. É só um relance. Agora imagine isso de noite. Além disso, Jafari e o OVNI estavam a uma velocidade combinada de mais de 3.000 km por hora. A equipe repete a manobra, mas agora mais depressa e mais perto. No dia 19 de setembro de 1976, um dia após o evento, o local da queda foi examinado em busca de radiação. Mas, segundo Jafari, nada foi achado, apesar dos avistamentos. Tudo bem, vamos voltar. Então, como foi a experiência? Quer dizer, vocês estavam indo um para o outro a 250 km por hora? Isso, nós estávamos a 130 nós e eles também estavam certo. Se aproximando. Acontece num piscar de olhos. Nota-se um ponto escuro, bem distante. E alguns segundos depois, eles passam ao lado a 480 km por hora. É uma coisa muito rápida. Ele estava voando para lá e, de repente, teve de tomar uma posição defensiva porque o objeto fez um movimento hostil em sua direção e seu painel apagou. Bom, para começar, se o painel todo se apagar, você está numa encrenca. Não há como saber o que isso significa. Esses sistemas são complicados e são os mais estáveis e resistentes que nós temos, pois é um equipamento que é usado em guerras. Tem que ser incrivelmente resistente, tem que aguentar, pois pode ser atravessado por balas. Agora, todo o painel se apagar é surpreendente, porque não foi só o sistema pneumático, nem só o sistema elétrico, foram todos os sistemas e por isso não consigo imaginar uma explicação coerente para isso. Eu não sei o que poderia ter acontecido. O maior mistério permanece. Está comprovado que Jafari perdeu todos os instrumentos e os sistemas de armas devido a alguma anomalia elétrica. Então havia algo afetando o painel de comando e o sistema de mísseis, temos certeza. Será que isso foi causado pelo OVNI? A equipe testa a teoria de Jafari. No caso iraniano, quando o F-4... Um dos oficiais americanos ficou ouvindo o que eu dizia, escrevendo e fazendo anotações. Quanto a CIA estava envolvida no caso e em seu ocultamento? Quando Jafari finalmente aterrissou, havia agentes americanos da CIA e um coronel da Força Aérea esperando para ouvir o relato. Pela primeira vez na televisão, o relatório militar oficial que foi liberado. Por que esse documento foi enviado à Casa Branca? E o que foi achado no dia seguinte, no local da queda? Em 1976, nos céus do Irã, o Major Parviz Jafari teve um angustiante encontro com o que acredita ser um OVNI. Ao aterrissar, foi questionado por altos oficiais militares iranianos. Um agente americano da CIA também estava presente. O agente fez um relatório com o título Irã relata avistamento de OVNI, que foi enviado para a CIA, a Força Aérea, o Secretário de Estado, o Secretário da Defesa e a Casa Branca. Esse relatório não é mais secreto. Segundo o relatório, um OVNI foi visto às 23 horas do dia 18 de setembro de 1976. Além do avistamento de Jafari, a torre de controle recebeu 4 telefonemas de moradores da região de Cherimã que diziam ter visto estranhos objetos nos céus. Alguns diziam que era um objeto semelhante a um pássaro e outros diziam que era um helicóptero. Mas não havia helicópteros voando nessa hora. O relatório detalha o avistamento de Jafari, inclusive a perda dos instrumentos eletrônicos. Quando o F-4 aproximou-se a cerca de 25 milhas náuticas, ele perdeu todos os instrumentos e a comunicação. O relatório diz ainda que foram vistos 2 objetos,
um deles do tamanho de um 707. O segundo objeto foi direto para o F-4 em alta velocidade. O piloto tentou atirar um míssil AIM-9 contra o objeto, mas nesse momento o painel de controle de armamentos desligou-se. Então o piloto iniciou uma curva e deu um forte mergulho para se afastar do local. Em um final muito curioso para esse evento, o relatório do Departamento de Defesa diz que no dia seguinte, a tripulação foi levada de helicóptero para a área onde os moradores viram o objeto cair. Segundo o relatório, foi feita uma verificação de radiação na área. Não há mostrar os detalhes desse estranho encontro. É preciso estar de olhos bem abertos, porque o espaço aéreo não é só nosso. Os jatos dos caçadores de OVNIs decolaram. Está vindo para o ataque. Fogo, fogo, fogo! Para provar esse caso de uma vez por todas. O caso de Santa Maria foi descoberto pelo Departamento de Defesa e pelos secretários de Estado. Um relatório completo foi redigido e enviado a algumas das mais importantes autoridades em Washington. Os pilotos decolaram em 2 caças para recriar e comprovar o combate aéreo de Oscar Santa Maria com um OVNI nos céus do Peru em 1980. Eles estão a cerca de 7 minutos do local de seu combate aéreo. É preciso estar de olhos bem abertos, porque o espaço aéreo não é só nosso. Documentos militares divulgados recentemente mostram que foi feito um relatório detalhado desse caso para a surpresa de Santa Maria. Depois de seu voo, o Departamento Americano de Defesa incluiu todo o seu depoimento em um relatório do Departamento de Defesa. Fiquei intrigado. Como acha que conseguiram isso? La comunidad de inteligencia entre los estados intercambian información. Exatamente. mesmo, Existe uma comunidade próxima entre os países e as forças aéreas. Eles se comunicam e informam uns aos outros. Embora o governo americano parasse de investigar OVNIs com a conclusão do projeto Livro Azul em 1970, o relatório de Santa Maria, divulgado pelos secretários de Estado, demonstra outra coisa. Ele será apresentado aqui pela primeira vez na TV. O documento foi enviado ao secretário de Defesa, ao secretário de Estado, ao Departamento de Segurança Nacional e à CIA. Seu título é OVNI Avistado no Peru. O documento afirma: a fonte é o militar da Força Aérea Peruana que observou o evento. A fonte disse: um OVNI foi avistado perto de uma base da Força Aérea no sul do Peru e a FAP tentou interceptá-lo e destruí-lo sem sucesso. Tudo bem, agora pode nivelar. Ótimo. Eu tô acertando. Então, podemos dizer que nesse ponto estamos perto do ponto de 40 quilômetros. Acho que é melhor vocês ficarem perto de mim. Tá legal. Luzes? Tudo bem. Estão prontos? Em 3, 2, 1. $15.000 volts de baixa amperagem desligaram o computador. Mas será que ele ligará de novo depois disso? Certo, desligou. Jeff, veja se consegue reiniciar o computador. Vamos tentar. Ei! Uau! Tá iniciando alguma operação no computador. É, ele voltou. A CPU não morreu. Como os instrumentos de Jafari, o computador voltou ao normal no fim do pulso.
John, você demonstrou que é possível tornar um painel daquele computador inoperante do mesmo modo em que um raio eletrônico ou outro raio que o OVNI atirou deixou os controles de Jafar inoperantes naquela noite de 1976. Se a gente estiver falando de uma civilização extraterrestre que nos visite, eles podem ter tecnologia muito superior ao que temos hoje no laboratório. Embora isso tenha sido um sucesso, a escala é a grande surpresa, porque para obter os resultados que tivemos a 90 centímetros em alguma coisa a 40 quilômetros de distância, é preciso uma potência inacreditável, especialmente porque o pulso tem que penetrar uma caixa de metal, o casco do avião, para funcionar. Embora o encontro de Jafari tenha sido testemunhado por muitos e ele diga que os militares iranianos interessavam-se pelos OVNIs, a Revolução Iraniana que ocorreu 3 anos depois transformou o Irã em uma sociedade fechada e os relatos de OVNIs não mais chegaram ao Ocidente. Nunca tinha visto nada como isso antes. E quanto mais eu penso, mais eu acredito. E todos os outros acreditaram que era um objeto voador não identificado, um OVNI. Depois de testar os 3 elementos principais do caso de Jafari, a equipe duvida que uma aeronave já vista pudesse fazer os movimentos que Jafari viu naquela noite. Embora a perda do computador de bordo do F-4 possa ser explicada por um intenso pulso eletromagnético, os fatos permanecem misteriosos. 4 anos depois, um combate aéreo com OVNI ainda mais dramático ocorreu sobre o Peru. Mas desta vez o piloto conseguiu atacar. Hoje queremos recriar os eventos, queremos sair com 2 aeroplanos e um de nós irá simular o objeto voador não identificado. Não cheguem a menos de 150 metros. Essa é a nossa distância de segurança. Em caso de emergência, usaremos paraquedas. Diremos saltar, saltar, saltar. Esse é o nosso comando e iremos tirar a capota. Ok, vamos voar. Tudo bem, vamos lá. Isso funciona. Fullerton Road, boa tarde, combate 1, voo 3 com combate aéreo Quebec, pronto para taxiar. Os pilotos estimam que levarão 13 minutos para chegar à zona designada para o combate aéreo, sobre o Oceano Pacífico, entre Long Beach e a Ilha Catalina. O combate aéreo começa. A equipe está demonstrando o primeiro elemento crucial desse caso: o fato de o OVNI percorrer quilômetros em um instante. Ted e o Barão representam o OVNI e fazem uma curva exagerada em alta velocidade. Ele pulou daqui para lá deste jeito. Bill Scott e Joker tentam segui-los, começando suavemente. Entendido. Agora temos que simular uma curva à direita tentando rastrear o alvo. E isso simula o alvo saltando 10 graus num tempo muito curto. O Barão é o líder. Legal, Bill. Parece que temos o alvo a 9h30 ou a 10 horas. Bom, de repente ele saltou para 10h30 em uma fração de segundo. Sim, um salto de 10 graus de uma vez. Tudo bem, agora ele está ali, a 11 horas. Sim. Estamos em uma curva à direita tentando rastreá-lo, mas quando nos aproximamos ele salta 10 graus, a mais de 40 quilômetros. Isso significa um salto de 5 quilômetros por segundo. Sim, é bem intenso. É só aceleração instantânea. É uma fração de segundo e ele já saltou 10 graus. Agora está a 11 horas. Mesmo nessa escala reduzida, os movimentos que o avião de Ted e do Barão executa torna impossível que Joker e Bill o sigam. Imagine a situação quando as 2 aeronaves movem-se a mais de 1.500 km por hora. É diferente de qualquer outra máquina. A segunda simulação da equipe irá demonstrar a incrível velocidade em que o segundo objeto se movia quando veio ao encontro do F-4 de Jafari.
Embora o jato Marquette que está sendo usado não tenha a capacidade do Phantom F4 para a área onde os moradores viram o objeto cair. Segundo o relatório, foi feita uma verificação de radiação na área. Não há mais informações sobre esse caso, ou elas continuam confidenciais. Eu o vi e, por isso, acredito nele. Impressionada com a história de Jafari e com o relatório do Departamento de Defesa, nossa equipe quis detalhar e testar os 3 elementos mais cruciais do caso. Primeiro, o objeto parece saltar mais de 40 quilômetros em um instante. Segundo, um objeto circular aproximou-se de Jafari a uma velocidade muito maior do que qualquer nave humana atingiria. E terceiro, o que poderia desligar os instrumentos eletrônicos de um dos caças mais avançados da época, o Phantom F4E. A equipe e o consultor de voo, o ex-mecânico de testes Bill Scott, acharam que o melhor modo de testar e entender esse evento seria por meio de uma demonstração prática com aviões caça. A equipe está na Air Combat USA, em Orange County, na Califórnia, o melhor grupo de combate aéreo americano. A tripulação é formada por ex-pilotos militares com muitos anos de experiência em voo. Meu nome é Ben Clerks, ex-militar da Força Aérea. Sou Michael von Vietinghoff, chamado de Barão, e fui capitão da Força Aérea Alemã. Vocês vão voar no CI Marquette SF-260. É um avião leve de ataque italiano que pode soltar bombas, atirar foguetes e metralhar. A aeronave tem nível mais 6 menos 3Gs, atinge cerca de 430 km por hora e voa como um caça leve de ataque. Isto é para valer. Os pilotos e Bill Scott calcularam que para recriar esse evento com esse avião, seria melhor usar uma escala de 25%, ou seja, voarão a 1/4 da velocidade e cobrirão 1/4 da distância. Optamos por usar aviões atuais para tentar duplicar alguns desses encontros, porque eu creio que isso realmente deixa mais claro para as pessoas o tipo de dinâmica envolvido em alguns desses encontros. Estamos usando aeronaves de um tipo diferente. Há muitas coisas que não podemos fazer com estas máquinas, mas será muito esclarecedor. Hoje queremos recriar os eventos, queremos sair com 2 aeroplanos e um de nós irá simular o objeto voador não identificado. Não cheguem a menos de 150 metros. Essa é a nossa distância de segurança. Em caso de emergência, usaremos... Estavam a uma velocidade combinada de mais de 3.000 km por hora. A equipe repete a manobra, mas agora mais depressa e mais perto. No dia 19 de setembro de 1976, um dia após o evento, o local da queda foi examinado em busca de radiação. Mas, segundo Jafari, nada foi achado, apesar dos avistamentos. Tudo bem, vamos voltar. Então, como foi a experiência? Quer dizer, vocês estavam indo um para o outro a 250 km por hora? Isso, nós estávamos a 130 nós e eles também estavam certo. Se aproximando. Acontece num piscar de olhos. Nota-se um ponto escuro, bem distante. E alguns segundos depois, eles passam ao lado a 480 km por hora. É uma coisa muito rápida. Ele estava voando para lá e, de repente, teve de tomar uma posição defensiva porque o objeto fez um movimento hostil em sua direção e seu painel apagou. Bom, para começar, se o painel todo se apagar, você está numa encrenca. Não há como saber o que isso significa. Esses sistemas são complicados e são os mais estáveis e resistentes que nós temos, pois é um equipamento que é usado em guerras. Tem que ser incrivelmente resistente, tem que aguentar, pois pode ser atravessado por balas. Agora,
todo o painel se apagar é surpreendente, porque não foi só o sistema pneumático, nem só o sistema elétrico, foram todos os sistemas e por isso não consigo imaginar uma explicação coerente para isso. Eu não sei o que poderia ter acontecido. O maior mistério permanece. Está comprovado que Jafari perdeu todos os instrumentos e os sistemas de armas devido a alguma anomalia elétrica. Então havia algo afetando o painel de comando e o sistema de mísseis, temos certeza. Será que isso foi causado pelo OVNI? A equipe testa a teoria de Jafari. No caso iraniano, quando o F-4 decolou, o piloto com certeza estava muito confiante. Ele tinha um dos melhores caças do mundo, foi investigar. E quando algo veio rapidamente em sua direção, ele imediatamente viu como uma ameaça. Então, ele estava armado com um míssil M9, uma ótima arma, mas quando tentou usá-la, todo o painel sumiu. A equipe vai para... É preciso estar de olhos bem abertos, porque o espaço aéreo não é só nosso. Os jatos dos caçadores de OVNIs decolaram. Está vindo para o ataque. Fogo, fogo, fogo! Para provar esse caso de uma vez por todas. O caso de Santa Maria foi descoberto pelo Departamento de Defesa e pelos secretários de Estado. Um relatório completo foi redigido e enviado a algumas das mais importantes autoridades em Washington. Os pilotos decolaram em 2 caças para recriar e comprovar o combate aéreo de Oscar Santa Maria com um OVNI nos céus do Peru em 1980. Eles estão a cerca de 7 minutos do local de seu combate aéreo. É preciso estar de olhos bem abertos, porque o espaço aéreo não é só nosso. Documentos militares divulgados recentemente mostram que foi feito um relatório detalhado desse caso para a surpresa de Santa Maria. Depois de seu voo, o Departamento Americano de Defesa incluiu todo o seu depoimento em um relatório do Departamento de Defesa. Fiquei intrigado. Como acha que conseguiram isso? A comunidade de inteligência entre os estados intercambia informação. Exatamente. mesmo, Existe uma comunidade próxima entre os países e as forças aéreas. Eles se comunicam e informam uns aos outros. Embora o governo americano parasse de investigar OVNIs com a conclusão do projeto Livro Azul em 1970, o relatório de Santa Maria, divulgado pelos secretários de Estado, demonstra outra coisa. Ele será apresentado aqui pela primeira vez na TV. O documento foi enviado ao secretário de Defesa, ao secretário de Estado, ao Departamento de Segurança Nacional e à CIA. Seu título é OVNI Avistado no Peru. O documento afirma: a fonte é o militar da Força Aérea Peruana que observou o evento. A fonte disse: um OVNI foi avistado perto de uma base da Força Aérea no sul do Peru e a FAP tentou interceptá-lo e destruí-lo sem sucesso. Esse evento chegou aos níveis mais altos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E lembrem-se, o Peru não era um aliado. Aviões caça. A equipe está na Air Combat USA, em Orange County, na Califórnia, o melhor grupo de combate aéreo americano. A tripulação é formada por ex-pilotos militares com muitos anos de experiência em voo. Meu nome é Ben Clerks, ex-militar da Força Aérea. Sou Michael von Vietinghoff, chamado de Barão, e fui capitão da Força Aérea Alemã. Vocês vão voar no CI Marquette SF-260. É um avião leve de ataque italiano que pode soltar bombas, atirar foguetes e metralhar.
A aeronave tem nível mais 6 menos 3Gs, atinge cerca de 430 km por hora e voa como um caça-leve de ataque. Isto é para valer. Os pilotos e Bill Scott calcularam que para recriar esse evento com esse avião, seria melhor usar uma escala de 25%, ou seja, voarão a 1/4 da velocidade e cobrirão 1/4 da distância. Optamos por usar aviões atuais para tentar duplicar alguns desses encontros, porque eu creio que isso realmente deixa mais claro para as pessoas o tipo de dinâmica envolvido em alguns desses encontros. Estamos usando aeronaves de um tipo diferente. Há muitas coisas que não podemos fazer com estas máquinas, mas será muito esclarecedor. Hoje queremos recriar os eventos, queremos sair com 2 aeroplanos e um de nós irá simular o objeto voador não identificado. Não cheguem a menos de 150 metros. Essa é a nossa distância de segurança. Em caso de emergência, usaremos paraquedas. Diremos saltar, saltar, saltar. Esse é o nosso comando e iremos tirar a capota. Ok, vamos voar. Tudo bem, vamos lá. Isso funciona. Fullerton Road, boa tarde, combate 1, voo 3 com combate aéreo Quebec, pronto para taxiar. Os pilotos estimam que levarão 13 minutos para chegar à zona designada para o combate aéreo, sobre o Oceano Pacífico, entre Long Beach e a Ilha Catalina. O combate aéreo começa. A equipe está demonstrando o primeiro elemento crucial desse caso: o fato de o OVNI percorrer quilômetros em um instante. Ted e o Barão representam o OVNI e fazem uma curva exagerada em alta velocidade. Ele pulou daqui para lá deste jeito. Bill Scott e Joker tentam segui-los, começando suavemente. Quando ele se afastou de mim, eu pude ver o objeto principal. E depois ele ficou bem embaixo e desapareceu. Depois de passar por um encontro próximo com vários OVNIs nos céus escuros ao norte de Teherã, o Major Jafari percebeu que não era seguro continuar a seguir o objeto misterioso em forma de diamante. Ele recebeu permissão para retornar a Teherã, mas enquanto descia, percebeu que o encontro com o OVNI continuava. Quando eu estava descendo, mais uma vez um outro objeto começou a me perseguir. Enquanto Jafari descia para a aproximação no aeroporto Mehrabad, percebeu que outro objeto o perseguia. Durante a aproximação final, ele viu o objeto descer no solo do deserto. Eu podia ver os grãos de areia no solo. Ele era muito brilhante, muito brilhante. Jafari recebeu ordens de não pousar e investigar o objeto que descera perto da base aérea. Segundo as testemunhas militares e civis, o objeto caíra nas redondezas de Chemiran, no Irã. Foi em alta velocidade para o solo e eu pensei que acabaria vendo uma explosão muito, muito forte. Mas isso não aconteceu. O objeto veio direto para o solo e aterrissou ali. Ao aterrissar no aeroporto, Parvez Jafari soube que logo teria de fazer um relato a seus comandantes sobre os acontecimentos da noite, mas não se deu conta de que os militares iranianos não eram os únicos interessados no assunto. Um dos oficiais americanos ficou ouvindo o que eu dizia, escrevendo e fazendo anotações. Quanto a CIA estava envolvida no caso e em seu ocultamento. Quando Jafari finalmente aterrissou, havia agentes americanos da CIA e um coronel da Força Aérea esperando para ouvir o relato. Pela primeira vez na televisão, o relatório militar oficial que foi liberado. Por que esse documento foi enviado à Casa Branca? E o que foi achado no dia seguinte, no local da queda? Em 1976, nos céus do Irã, o Major Parvez Jafari teve um angustiante encontro com o que acredita ser um OVNI.
Ao aterrissar, foi questionado por altos oficiais militares iranianos. Um agente americano da CIA também estava presente. O agente fez um relatório com o título Irã relata avistamento de OVNI, que foi enviado para a CIA, a Força Aérea, o secretário de Estado, o secretário da Defesa e a